Depois de milhares, de milhões, de bilhões, de trilhões de pedidos, finalmente eu tenho aqui o grande livro de química do Manual do Mundo. Eu estou muito feliz com esse lançamento porque é o quarto livro da nossa coleção de grandes livros do Manual do Mundo. São livros muito bonitos, super completos. A gente começou com o grande livro de ciências, depois a gente lançou o grande livro de história, no ano passado o grande livro de matemática e agora a gente tem o grande livro de química. A ideia desses livros é como se fosse um caderno do melhor aluno da classe que vai fazendo anotações, vai grifando coisas, fazendo esquemas. Então são livros muito bonitos e muito bem ilustrados. Se você tem alguns desses livros, você sabe do que eu estou falando. Você sabe que o nosso amor pela química aqui no Manual do Mundo, ele vem de muito tempo. A gente começou fazendo aquelas experiências bem simples, tipo repolho roxo que muda de cor com ácido e base. Fizemos fogo com glicerina, pote explosivo, tinta invisível, até que chegou uma hora em que eu comecei a ter que estudar cada vez mais química para poder dar as explicações nos vídeos. Nessa época eu comecei a procurar livro de experiência desesperadamente e eu descobri que fora do Brasil tinha um monte de livros legais que a gente não tinha aqui e foi aí que começou a surgir a ideia de ter livros bacanas do Manual do Mundo para vocês poderem ter acesso a isso também. E essa procura pela informação também foi muito legal porque eu conheci muita gente nova, muita gente que estava ligada à química, como o Alfredo, por exemplo, que escreveu o primeiro livro do Manual do Mundo junto com a gente, os 50 experimentos para fazer em casa. Mas quem acompanha o Manual do Mundo sabe que o jogo virou mesmo, quando a gente inventou de fazer aquela série maluca da super química. Aí a gente soltou fogos de artifício debaixo d'água, fez fumaça com iodo, explodiu sódio, botou ácido sulfúrico no açúcar, fizemos papel fotográfico, papel explosivo, tiramos impressões digitais, solução piranha, semáforo químico, serpente do faraó, prego que sangra, ursinho explosivo. Até que chegou uma hora que a gente simplesmente decidiu bater um recorde mundial usando uma experiência de química. Fizemos simplesmente a maior pasta de dente de elefante do universo. Tudo isso para dizer que a química tá aqui no DNA do Manual do Mundo. E uma coisa que me dá muito orgulho, que eu fico muito feliz de ver, é quando encontro alguém na rua que fala que começou a gostar de química por causa da gente. Porque é uma ciência que muita gente tem orgulho de dizer que não gosta, quando é uma das coisas mais legais que existem no mundo. Mas o que tem no nosso grande livro? Que se abrir aqui dentro, o que você vai encontrar? Não é um livro didático, não é um livro para o professor usar na sala com os alunos, mas aqui tem praticamente toda a matéria que a gente aprende de química na escola. Então o livro começa aqui explicando o que é matéria, o que é química, afinal de contas, o que é uma reação química, como que os cientistas trabalham, o que é o método científico. Depois vem uma parte explicando como são feitos os experimentos, como é que se faz as medições em química, quais são as unidades de medida, como é que a gente pode ter segurança no laboratório, como é que chama os equipamentos do laboratório, para que eles servem. E aí começa o estudo sobre a matéria mesmo, qual a diferença entre os estados sólido, líquido e gasoso, como funcionam as misturas, qual a diferença entre mistura homogênea e heterogênea. E aí entra a teoria atômica, como é que os átomos funcionam, como é que eles se organizam. Tem um pouquinho de história aqui, contando os experimentos do Dalton, do Thomson, do Rutherford. Tem até um pouquinho de quântica para saber como é que os elétrons se organizam dentro do átomo. Depois entra uma parte de distribuição eletrônica, como é que os elétrons ficam arranjados dentro do átomo. E aqui é interessante porque essa parte do livro não existia no original. Nos Estados Unidos eles não aprendem isso. Então a gente teve que chamar professores para poder escrever essa parte e ter toda a matéria que a gente aprende no Brasil. E é lógico que vai ter um capítulo só sobre a tabela periódica. Aliás, tem uma tabela periódica lindona que a gente até quer fazer um pôster dela aqui no Manual do Mundo. Você vai entender onde é que estão os metais, onde é que estão os ametais, como é que funciona a atividade eletrônica, a energia de ionização. A gente vai ter também ligações eletrônicas para entender o formato das moléculas, o mol, aquele número gigante que a gente pode usar para contar átomos e moléculas, reações químicas, gases, solubilidade. E aqui no finalzinho estão as minhas partes preferidas. Termodinâmica, que explica por que a gente não pode ter motores de energia infinita. Também a eletroquímica, que explica como é que a gente gera energia elétrica a partir de reações químicas. E a química orgânica, que mostra como funcionam as moléculas que têm principalmente carbono e alguns outros elementos, que é a química dos seres vivos, como é que funciona a química que está dentro da gente, de tudo que está vivo ou até das coisas que já viveram, como o petróleo, por exemplo. E mais uma vez, esses capítulos sobre pilha e química orgânica são exclusivos da versão brasileira. A gente que escreveu junto com professores e revisou aqui no Manual do Mundo. São 582 páginas de conteúdo que começa no Ensino Fundamental 2 e vai até o final do
médio. Para você que vai no lançamento, eu sei que muita gente vai achar que talvez esse livro tenha coisas muito avançadas de química e ainda não esteja na hora de aprender tudo isso. Tem que aprender algumas coisas básicas antes. Então você pode ler primeiro o grande livro de ciências do Manual do Mundo, que dá uma base bem bacana para o livro de química, ou ainda dar uma olhada nos nossos livros de experiência. A gente tem os 50 experimentos para fazer em casa, que foi o primeiro livro do Manual do Mundo, e os experimentos ao ar livre com o Manual do Mundo. Para quem for nos lançamentos, cada cidade funciona de um jeito diferente, porque são livrarias diferentes que recebem a gente. Geralmente eles distribuem senha, então você não precisa ficar na fila todo o tempo. E dessa vez eu preparei um carimbo especial para cada cidade que a gente vai visitar, e é um carimbo tipo NFT, só vai ter naquele dia, naquela cidade. Eu já preparei aqui dos 2 primeiros lançamentos, são de Porto Alegre e de Curitiba. Dá uma olhadinha que belezinha que ficou. Eu e a Mari esperamos vocês lá, fechou?